Mais um sábado na casa do Senhor, na casa do Cordeiro, na noiva do Senhor Jesus Cristo, para nós pregarmos a palavra, para nós falarmos do reino de Deus, do Deus Todo-Poderoso, nosso Papai. Aleluia! Pedimos ao Espírito Santo que revele a palavra a todos nós, a você que vai nos acompanhar nessa live, a você que está na igreja, que você seja abençoado e transformado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, majestade, grandeza e poder, aleluia, nosso Papai. Aqui estamos, Senhor, mais um sábado na Tua presença, na casa de oração do Senhor, na noiva do Cordeiro, para nós pregarmos o Evangelho, a palavra do Senhor, que é genuína, é verdadeira e é toda do Senhor. Que o Espírito Santo possa nos revelar, possa fazer com que nós aprendemos mais com o Senhor e que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te peço e já te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos iniciar já com o Salmo 130, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos acompanhar com a pastora Glória em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você que pega a sua Bíblia, seu celular, seu iPad, aonde você estiver, qualquer país que você estiver nos assistindo, nos acompanhando, e que nós possamos agora, nesse momento, falar sobre a introdução do culto, que é em Salmo 130, junto com a pastora Glória, em nome de Jesus Cristo, a minha esposa. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos então abrir aqui Salmo 130, em nome de Jesus. Que diz assim: das profundezas clamo ao Senhor, cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. E de quem redime a Israel? De todas as suas iniquidades. Amém, glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui em Salmos, aleluia, a introdução do culto: das profundezas clamo ao Senhor, aleluia. O nosso tema hoje, irmãos, é as obras do Espírito Santo. O Espírito Santo já pairava nas águas lá no início, lá em Gênesis, aleluia. A terra era escura, é um abismo, mas ele pairava sobre a face das águas, aleluia. E aqui das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alerta aos teus ouvidos as minhas súplicas. Glória a Deus. O Senhor está alerta às suas súplicas. Tudo aquilo que você precisar, que você o pedir, você possa falar com o Espírito Santo, que ele vai levar diretamente lá para o reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, e vai te abraçar, e você vai ver que Deus é na sua vida. Aleluia. Vamos abrir para a palavra oficial dessa noite, em nome de Jesus Cristo. Abre lá para mim em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós vamos meditar na palavra do Senhor, do versículo 1 ao versículo 21. Você que está nos acompanhando, nos assistindo, abre sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5, aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Que Deus abençoe todos esses países que estão nos assistindo, aqui, aleluia, do Oriente, que o Senhor possa abençoar grandemente as suas vidas, possa abençoar também a Moçambique, a África, aleluia, Paquistão, Filipinas, aleluia.
Glória a Deus, Sri Lanka. Que o Senhor possa abençoar grandemente em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês aí, irmãos. Em nome de Jesus. Continue a obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz assim. Deixa eu desligar um pouquinho aqui o meu estômago que está quente. Pronto. Agora vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta, sacrifício de Deus em aroma suave. Glória a Deus. O fruto da luz e as obras das trevas. É aqui que eu queria chegar, irmão. Se nós estamos nas obras do Espírito Santo, aqui já vai dizer em Efésios capítulo 5, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, aleluia, ele já diz aqui no começo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, e se entregou, aleluia, Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta, sacrifício a Deus em aroma suave. Aí ele chega aqui no versículo 3, depois de estar no texto, os frutos da luz e as obras das trevas. Mas a impuredice e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sempre, nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Aleluia. Jesus falou assim: eu sou santo, sede santo como eu sou santo. Aleluia, glória a Deus. Então vamos para as obras do Espírito, que aqui está dizendo que é o fruto da luz e as obras das trevas. Então existem as obras do Espírito Santo, e existem também as obras das trevas, irmão. Não se engane, não se engane a respeito de você receber alguma direção, alguma voz, não se engane, aleluia. Se você está na presença do fruto da luz, se você está na presença de Deus, se você está imitando a Deus, se você está com amor a Cristo, com certeza as obras e o fruto será a luz, será as obras do Espírito Santo sobre a sua vida. Versículo 4: nem conversão torpe, nem palavras vãs ou chocarrice, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ação de graças. Aleluia. Devemos andar em ação de graças, devemos andar guardando a palavra do Senhor, falando só em ação de graças, versículo, palavra, andar no caminho do Senhor, ligado diretamente, aleluia. Como ele diz aqui nesse versículo 4, andando em ações de graça. Versículo 5: sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui nos chama a atenção, inclusive, irmãos, a respeito dos dízimos, das ofertas, para você entregar na casa de Deus. Aleluia. Não é que o dízimo ou oferta vai levar você à salvação, mas se você não entrega o dízimo e oferta, você se torna um avarento. E aqui a palavra de Deus está falando realmente isso aí. O avarento não vai entrar no reino de Deus. Aleluia. Então é melhor que você realmente entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta, e não olhe o que as pessoas estão falando para o mundo afora, inclusive nas igrejas, né? Então é necessário que você esteja um compromisso com Deus, um compromisso com a igreja, um compromisso com a noiva de Jesus. Não é um compromisso com o pastor, não é um compromisso com os obreiros, não é compromisso, não. É compromisso com a igreja que você está sendo abençoado. Não é verdade? Então, irmão, nós temos que olhar para isso, porque o dízimo e oferta realmente não vai levar você à salvação de maneira nenhuma. Mas se você não entrega, também você é um avarento.
E os avarentos não, e os idólatras não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Aleluia. Aqui todos nós damos o dízimo. Glória a Deus. Ninguém vos esgane com palavras vãs. Muitas palavras vãs por aí a respeito de dízimo e oferta. Até já chegou pessoas para mim e falaram assim: quer ficar rico, abre uma igreja, né? Não é assim, irmão. Não é desse jeito. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja bem aqui, ó. Os filhos da desobediência. Então é melhor você obedecer do que receber a ira de Deus. Glória a Deus. Portanto, versículo 7: não sejais participantes com eles. Aleluia. Não vai na conversa deles, aqueles que falam para você, inclusive até dentro da sua casa, até dentro do seu trabalho. Vai dar o dízimo lá para o pastor, vai dar o dízimo para a igreja, o pastor vai dar de carrão, o pastor vai comprar apartamento. Eu não dou. Pessoas falam assim: eu não dou dízimo na igreja de maneira nenhuma. Eu compro comida, eu compro cesta básica para dar, para ajudar para as pessoas que estão necessitadas. Isso também faz parte. Isso também faz parte. Você tem que fazer isso. Mas também você tem que dar seu dízimo. Seu dízimo é sua oferta. É o que ele está dizendo aqui, irmão. Para nós não ser participantes com eles, pois outra hora eres, versículo 8, pois outra hora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor, e andai como filhos da luz. O que ele quer dizer com isso? Antes nós dávamos dinheiro para o demônio. Antes nós dava dinheiro para bebida, para cachaça, para droga, para prostituição. E depois que nós se convertemos, ou melhor, e não queremos dar o dízimo na igreja, nós gastávamos quase o salário todos nosso, todo em bagunça, em festa, e andarilho, e no outro dia não acontecia nada. Você acordava com cheque para cobrir, com dinheiro para pagar, com dívida, não sabe o que você falou naquela noite, você estava bêbado, né? Cheio de droga, quer dizer, gastou lá na biqueira, comprou droga, comprou maconha, comprou cocaína, gastou seu dinheiro, quer dizer, para o diabo você dá, agora para a igreja você não dá. Que quer seu bem, quer levantar você, quer levar você para a presença de Deus, quer levar você para o reino do Senhor. Então nós temos que olhar esse fruto da luz, com mais responsabilidade, porque a obra do Espírito Santo está aí para te ensinar, para te mostrar, para mostrar para você o que realmente você tem que fazer, para você chegar na vida eterna, para a sua salvação. E o Senhor está aí para resgatar você da sarjeta, para resgatar você do fundo do poço, para mudar a tua vida, transformar a tua vida. Agora, depois que muda, aí você não quer mais ajudar a igreja, você não quer ajudar mais os pobres, você não quer mais ajudar na obra do Senhor. Não, você gastava seu salário inteiro lá no mundão, alimentando o pecado, e agora não quer fazer as coisas de Deus. Ele fala: pois outra hora você era das trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filho da luz. Não é o seu dinheiro, conta bancária, não é o seu carrão, não é a sua mansão, não é o seu apartamento, não é nada disso que vai fazer você entrar no reino de Deus. Isso aí vai ficar tudo aqui. O que vai fazer você entrar no reino de Deus é você ser fiel, é você acreditar, mas ser fiel. Aleluia. Versículo 9: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade,
que eu acabei de falar. Aleluia. Você mesmo tem que fazer justiça com você mesmo. Você tem que andar no amor, você tem que andar na fé, você tem que andar na esperança, na perseverança, na obediência. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Não é o Senhor Jesus Cristo? Nós vamos chegar só ao Pai se nós cremos no Senhor Jesus. Versículo 10: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Irmão, nós temos que ser dedicados ao Senhor, temos que abrir nosso coração, estar na presença do Senhor, andar com o Senhor, crer no Deus Todo-Poderoso, no Pai Eterno, Ele que nos criou, Ele que criou tudo que há no mundo. Então nós temos que andar realmente numa fé inabalável, na presença do Deus Todo-Poderoso. Você falar que Deus, que você acredita em Deus, eu concordo plenamente, mas quais são as suas atitudes, seus atos, o que você está fazendo para Deus? Sendo que você já fez muita coisa para o diabo ou continua fazendo? Aleluia? Está me entendendo? Então o versículo 10 aqui, ele nos explica certinho, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? Você andar nos caminhos dele, você ler a palavra do Senhor, você ser fiel, você guardar os mandamentos do Senhor, principalmente os dois principais: amar a Deus sobre todas as coisas, as outras coisas Ele vai te acrescentar, que é o primeiro mandamento, e o segundo mandamento que Jesus deixou para nós também: amar o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. E um mandamento muito especial que Deus abomina você. Amar o teu pai e tua mãe, para ter vida longa aqui na terra. Pense nisso. Depois que os seus pais envelhecem, você esquece deles, você quer jogar ele no asilo, você já não visita mais, você já não telefona mais, você já não quer saber mais. Não é assim ou não é? Porque ficou velho, então ele está com algum problema de demência, algum problema que ele repete as coisas, que ele esquece as coisas, mas é velhice. Um dia você vai ficar velho também. Então é necessário que você leve em conta isso. Ama teu pai e tua mãe para ter vida longa na terra. Honra eles. Esse é um mandamento também que o Senhor deixou para todos nós. Aleluia. Versículo 11: e não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Tudo que é obra das trevas você tem que reprovar. Aleluia. Vão te oferecer, vão querer te levar para as obras das trevas, vão te questionar a respeito das obras das trevas, vão te convidar, aleluia, aquele melhor amigo, às vezes até o teu parente, às vezes até o de dentro de casa, vai querer te convidar, mas você tem que estar firme na presença de Deus. Aqui que é o caminho, a verdade e a vida, a palavra do Senhor. Então nós temos que reprovar tudo que é das trevas. É treva? Então não vou. Por que você não vai? Porque o Consolador, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é essa: te consolar, te avisar, falar para você que aquilo ali não é bom, dizer para você não ir lá, não participar das rodas escarnecedores. Aleluia. É necessário que nós aprendamos isso na palavra do Senhor, porque a palavra nos ensina, ela nos constrange, ela muda a nossa situação. É de glória em glória, como Paulo falou. É todo dia, irmão. Todo dia nós temos algo diferente. Todo dia nós somos perseguidos. As setas malignas, o maligno está aí no mundo. No mundo jaz o maligno.
Ele está em derredor de nós, ele quer tragar, ele quer entrar. Quem não deixa, quem te brinda, aleluia, é o Espírito Santo. Por isso que ele está aqui na terra. Então valoriza ele, busque ele, seja fiel a ele. Aleluia. Versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, por só referir, é vergonha. Muita coisa em oculto, muito pecado em oculto. Aleluia. E é vergonha. Vai ser envergonhado. Vai. Porque não vai ser uma vergonha de algum irmão, ou da igreja, ou de alguma pessoa. Vai ser o diabo que vai te envergonhar. Vai. É o demônio que vai te envergonhar. E é desse jeito mesmo. Quando você menos espera, você está sendo envergonhado. É bom que você seja envergonhado, porque aí você volta para os pés do Senhor. Você volta para o abraço do Senhor. Você volta para Jesus. Né? Muitas vezes a gente é envergonhado, a gente vem pela dor. E aí a gente volta para os braços do Senhor. Porque muitas vezes as pessoas não querem vir pelo amor. É avisado, o Espírito Santo avisa, o Espírito Santo ajuda com gemidos inexprimíveis, ele ora com você, ele intercede por você, mas você não está nem aí. Isso eu estou falando para crente também, viu? Para crente também. Mas aí quando vem as trevas, quando vem a doença, quando vem a dor, quando vem a falta de dinheiro, né? Quando vem o problema, aí sim, né? Vai buscar. Buscou, resolveu, esqueceu. Aí quando vem uma coisa pior mesmo, que vai fazer com que você dependa de Deus mesmo, que Ele faz isso também, o que vai acontecer? Aí você vai valorizar, aí você vai abraçar, aí você vai testemunhar, não é? Então, tudo que está dizendo aqui em Efésios capítulo 5, está realmente nos ensinando para nós andarmos no fruto da luz, e não nas obras das trevas, ou seja, na obra do Espírito Santo. Que Ele está aí para nos ensinar todas as coisas. E o versículo 13, que está uma bênção, essa obra. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, olha aí, a luz reprova. Quando você anda na luz, a luz reprova. Aleluia. Se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Glória a Deus. Tudo que é reprovado, mas todas as coisas quando reprovadas pela luz, quando você reprova. Quando você reprova alguma coisa que não é para você, você não vai prostituir, você não vai mentir, você não vai naquela festa, você não vai na roda dos escarnecedores. Quando você quando você se retrai, quando você não vai, quando você não aceita, é a luz. É a luz. É o Espírito Santo ensinando a andar na luz. Muito bom esse versículo 13. Mas todas as coisas, quando se reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E você deve andar na luz, manifestando a luz. Aleluia. Versículo 14 agora vai nos ensinar uma passagem para que nós venhamos aprender mais a respeito do Senhor, mas tem muitos que estão passando por isso ainda. Diz assim, versículo 14: pelo que diz,
desperta, ó tu que dormes, levanta-te levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia. Você tem que sair do meio desses pecadores, desse mundo, para que Jesus venha te iluminar, para que Cristo venha te iluminar. Ele vai te iluminar, mas primeiro você tem que despertar. Desperta, ele está dizendo: desperta, ó tu que dormes. A população, o povo está dormindo nos dias de hoje, não está entendendo. Outros que já entenderam, estão fugindo, estão saindo da presença de Deus, estão desacreditando já, estão se afastando da igreja, se afastando do evangelho, da palavra de Deus. Estão muitos em dúvida, muitos estão em cima do muro, muitos estão mudando de crença. Tem pessoas que vão em várias crenças para ver se acha alguma coisa que preenche. Nada vai te preencher, homem nenhum vai te preencher, placa de igreja nenhuma vai te preencher. O que te preenche é Cristo. E o que está aqui para nos preencher é o Consolador, o Espírito Santo. As obras do Espírito Santo estão sobre a sua vida. Está de graça, porque de graça nós recebemos já na cruz, por causa de Jesus. Então o que falta para você se despertar? Lembra que Jesus falou para aquele rapaz, quando perguntou para ele assim: o senhor espera que eu vou lá primeiro enterrar meu pai que morreu, e depois eu venho seguir o senhor? Ele falou assim: deixe os mortos que enterrem os mortos, para seguir. É isso. Pessoas estão morrendo no dia de hoje, estão dormindo. Por isso que ele fala: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. A morte espiritual é a pior morte que existe. Davi, quando entrou no pecado com Betsabe, inclusive com a Betsabe, entrou em pecado, em adultério, e ainda mandou matar o marido, Urias. Quer dizer, ele realmente investiu no pecado e teve uma morte espiritual. Mas ele se arrependeu tanto que ele pediu: só não me retire o teu espírito de mim. Porque no Antigo Testamento se fazia, o Espírito Santo visitava de vez em quando. Ele visitava rei, profeta, mas aquele que saía da linha, ele se retirava. Foi assim com Saul. Saul era cheio do Espírito Santo, começou a fazer coisa errada, foi retirado o espírito dele. O que entrou nele? O diabo. Mesma coisa foi Davi, mas ele orou tanto, se arrependeu tanto, que pediu para ele: tira minha coroa, minha capa, meu trono, tira tudo de mim, minha riqueza, tira tudo de mim, só não me retire o teu espírito. Então Deus deu mais uma chance para ele. Então nós temos que entender isso, temos que ler a palavra para nós podermos entender, porque tudo que está na palavra é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e são exemplo para todos nós, porque a palavra foi toda escrita pelo Espírito Santo. A palavra é o Espírito Santo. Versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais. Ei, você já se olhou para dentro de você e viu como é que você está andando? Você mesmo crente, que diz que é crente, você já olhou para dentro de você, já fez uma análise como é que você está andando? É o que ele está perguntando aqui. Portanto, vedes prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios.
Lembra das Nércias e das Prudentes? As Prudentes levaram azeite sobrando, porque elas não sabiam que hora que viria, não sabia que hora que viria o noivo. Mas as Nércias não, elas foram de qualquer jeito. Como ele disse que vem à noite, então vamos levar só umas horinhas da noite, que eu creio que ele já vai chegar. E aqui está dizendo a mesma coisa: não andeis como nércios, e sim como sábios. Deus nos deu sabedoria. Versículo 16: remindo o tempo. O que é remindo o tempo? Olhando para o tempo, andando no tempo, aleluia, porque os dias são maus. Irmão, vigiando. Você já tem que levantar orando, pedindo para o Senhor já revestir você com a armadura, com o capacete de salvação, com a direção dele, com a unção, com o poder. Pedir para afastar o mal. É isso que ele está nos ensinando aqui. Aleluia. Agora vem para os casais. Olha só, puxão de orelha para nós aí. Assim também os maridos devem amar a sua mulher. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Como ao próprio corpo. Aleluia. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Nós que somos marido, nós que somos casados, você tem que amar a tua esposa como Jesus amou, como Jesus ama a tua igreja. Sabia disso? Porque você casa, se torna uma carne só, irmão. Uma carne só com a tua esposa. Então você tem que amá-la ela até o final da sua vida. Respeitando, abençoando, andando com ela, indo para a igreja, lendo a palavra do Senhor, dando exemplo aos seus filhos. Assim também os maridos devem amar a sua esposa. Isso aqui eu li no outro aqui, lar cristão, tá? Agora eu vou ler aqui. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Eu li um versículo aqui mais para frente, foi o versículo 28, e bateu com esse versículo aqui que nós lemos. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Glória a Deus. Olha como o Espírito Santo faz. Isso é revelação. Para você ver que a vontade do Senhor é que você e eu, todos os seres humanos, toda a criação do Senhor, seja voltado e dependente dele. E por que muitas vezes nós não fazemos isso? Por que nós muitas vezes tomamos nossas próprias decisões? E muitas vezes não dá certo. Porque quando ele está com a mão no negócio, quando ele está na presença, quando ele está na frente, quando você depende dele, tudo que você pedir para ele, Jesus já falou isso aí, que nós não sabemos pedir. Tudo que nós pedimos vai ser feito em nome de Jesus. Mas só que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito e muitas vezes não dá certo. E aí nós achamos que Deus não está nas nossas vidas. Não é isso. É porque nós não confiamos, não cremos, passamos por momentos que às vezes não conseguimos crer, porque queremos tanto aquela coisa, queremos tanto resolver o problema, que esquecemos de nos entregar a Ele e ficamos ansiosos ou ansiosas para que aconteça. Às vezes não dorme, dá dor de estômago, dor de cabeça.
Isso é uma fraqueza nossa, por isso que nós somos pecadores e fracos. Mas nós temos que conseguir, com o tempo, com a leitura, com a presença do Senhor, ir eliminando essas partes, e tirando isso da gente, aprendendo com o Espírito Santo. Esperar, porque você já percebeu que às vezes é no último minuto que acontece, é no último segundo que vem a resposta. Às vezes você quer para hoje, mas para hoje não vai acontecer não, vai acontecer quando Ele quiser. Essa é a dependência. Já orou, já pediu, já falou com o Senhor, orou, já fez a ação, porque oração quer dizer orar e fazer ação, já fez a ação? Aguarda agora. Quantas vezes você não fez isso e o Senhor te abençoou? Fala para mim. Para mim foi várias vezes, para a pastora também foi várias vezes, mas a gente sabe que realmente tem muito crente que ainda está nessa peleja. Então essa palavra aqui justamente é para esse tipo de crente, que está nessa peleja ainda. Versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei do Espírito. Aí, ó a obra do Espírito aí, a obra do Espírito Santo. Não embriagueis com vinho, não fica bebendo cachaça, cerveja, essas coisas aradas aí. No outro dia você acorda com dor de estômago, o fígado está indo embora, dá cirrose, dá problema no teu coração, né? Por isso que ele está falando, tudo isso aí é para nós aprendermos. Não embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito Santo. É essa a nossa dependência, é isso que nós estamos fazendo aqui na terra. É isso que Ele quer que nós façamos. E o Espírito Santo está aí para te ensinar isso, para te mostrar isso, para falar no teu coração, para te ensinar, para te consolar, né? Quantas vezes você já foi consolado? Quantas vezes o crente já foi consolado pelo Espírito Santo? E quantas vezes você desistiu no meio do caminho porque não quis ir adiante? Esse versículo aqui é tremendo, poderoso. Não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução. O vinho, a cerveja, a pinga, o uísque. Por quê? A dissolução vai estragar a sua vida. Esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, vai estragar, vai destruir. Versículo 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos de cântico espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sempre crendo, dando glória a Deus, ao Senhor, ao Deus e Pai, dando glória ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, para nós chegarmos à nossa salvação. E versículo 21 para terminar: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, aleluia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que o Senhor possa, o Espírito Santo possa nos ensinar a todos os dias a palavra dele, e que as obras do Espírito Santo estejam na sua casa, na sua família, na sua vida, e você seja transformado e ande no fruto da luz e não nas obras das trevas. Aleluia. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse culto, por essa palavra. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, Senhor Espírito Santo, muito obrigado pela revelação da palavra que serviu para todos nós, Senhor. Aprendemos mais com o Senhor. Seremos sábios a partir de então agora, Senhor, sabendo que nós precisamos buscar o Senhor, andar na presença do Senhor, guardar, meu Pai, as 7 chaves dessa palavra no nosso coração, e nós andamos fazendo a Tua vontade, o Teu querer. Toda honra, toda glória somente para o Senhor,
toda honra, toda glória, meu Deus, somente para o Espírito Santo, para Jesus, para o Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, que nós possamos andar e caminhando junto com eles e aprender na palavra do Senhor, para nós entrarmos no reino do Deus Todo-Poderoso, aleluia, na vida eterna. Meu Pai, peço ao Senhor que o Senhor estenda a mão aos teus filhos, estenda as suas mãos, Senhor, meu Deus, para aquela mulher, meu Deus, que ainda, Senhor, ai Deus poderoso, aquela ainda que não abriu a madre, meu Deus, aquela que está estéril, Senhor, que o Senhor coloque as mãos, Senhor. Que o desejo, meu Pai, de uma mulher é ser mãe, o desejo de uma mulher é ter um filho, meu Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, esse casal, Senhor, que precisa tanto, eu posso estender as mãos, Senhor. Estende as mãos à tua filha, Senhor. Toca na madre, toca no ventre, Senhor, meu Deus. Restaura, meu Pai, dá força ali, Senhor, meu Deus, para que ali nasça uma criança, que um presente maravilhoso para um casal, para uma família, é ter um filho, Senhor, meu Deus. E o presente maior é para a mãe, Senhor, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor possa visitar essa vida, possa colocar tuas mãos sobre ela, Senhor. Meu Deus, que não fique ansiosa, que não tenha esse problema, Senhor, meu Deus, é crer no Senhor, andar nos teus caminhos, não buscar na ciência, não buscar no homem, Senhor, e sim no Senhor, Pai. Se prostrando ao Senhor como Ana fez, meu Deus. Se prostrando ao Senhor, meu Deus, e fazendo a tua vontade. E o nome do Senhor seja glorificado, Senhor. Visita os hospitais, Senhor, peço ao Senhor, aquele que está ali orando, para sair daquele leito, daquele hospital, Senhor, meu Deus. Os médicos já, meu Deus, desenganaram, os remédios já não fazem mais efeito, mas o Senhor é um Deus que põe as mãos, Senhor, e faz milagre. O Senhor é um Deus que pode colocar a mão nessa vida, nessa pessoa, e levantá-la desse leito, Senhor, da UTI, meu Deus. É em nome de Jesus Cristo, Pai. Remove a hemodiálise, remove, Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toda a doença, remove o câncer maligno, remove, Senhor, dessas vidas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, a diabetes, Senhor, remove pelo teu poder, pelas tuas mãos, Senhor, meu Pai. É em nome de Jesus que nós te pedimos sobre essa vida, sobre essa família, sobre essa mulher, sobre essa criança, sobre esse jovem, sobre esse velho. Em nome de Jesus Cristo, estende as mãos, Senhor, e cura, Pai. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor. Que essa família que está nos assistindo, que seja abençoada pelo poder do Senhor, Pai. E se existir algum problema, Pai, de doença sobre essa família, se existir algum problema, Pai, meu Deus, aonde o diabo está atuando, que o Senhor repreenda, que saia dali agora. Nós a repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo, que saia dessa família, dessa vida, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe, Senhor, essa família, abençoe toda a família, as crianças, o pai, a mãe. Abençoe, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre, Senhor, meu Deus. Pedimos ao Senhor, Pai, por essas vidas, porque o Senhor é nosso Deus. Pedimos para cada um, Pai, que possa olhar para o Espírito Santo, olhar para o Consolador que está aqui na terra conosco e viver com Ele, Senhor, e se entregar a Ele, em nome de Jesus Cristo. E abrir o coração para que Ele entre, Pai. Que toda língua possa confessar, Senhor, todo joelho possa se prostrar, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho a percorrer. É em nome de Jesus Cristo que eu entrego tudo às tuas mãos e já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vou ministrar a bênção apostólica. Quero que você levante as tuas mãos, quero que você fique de pé e nós vamos ministrar a bênção apostólica. Você que está aí do outro lado, levante onde você estiver, levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Papai, a majestade, a grandeza e o poder, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a tua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até amanhã às 10h30 da manhã, domingo, trazeremos uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua família. Não perca e continue nos acompanhando em nome de Jesus. Um beijo no coração, tchau.